O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheios de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Meus queridos irmãos e irmãs, você que também nos acompanha nesta manhã, por estes nossos meios de comunicações que chegam hoje também em sua casa, a palavra de Deus que foi proclamada no início deste dia, começando esta semana, nesta segunda-feira, nesta manhã queremos então nos alimentar da palavra de Deus, para que depois possamos assim nos alimentar do próprio Jesus em nossa vida.
Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus fala justamente do Espírito Santo. Ele que se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E ali então, entrando na sinagoga, ele abre a Sagrada Escritura e falava justamente dele. E ao terminar, sentou-se e disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabei de proferir. O Espírito Santo é em nós esta força que vai além da nossa compreensão, transcende a nossa realidade. O Espírito Santo que nos auxilia, Ele que nos orienta, Ele que nos dá esse discernimento necessário. Todos os dias em nossas vidas temos os nossos discernimentos, decidir entre uma coisa ou outra. Mas principalmente levo-nos neste momento a pensar sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade e os meios que nos conduzem. Ontem, a primeira leitura, o profeta Jeremias falava justamente: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. O Espírito Santo também é este que nos seduz a cada instante. Está em nós. Está em nós porque recebemos assim pelo nosso batismo. E diante desta sedução do Espírito Santo em nós, da vontade de Deus em nós, também temos as seduções do mundo, a todo instante. O mundo que nos oferece várias outras seduções. E diante disso eu preciso ter o discernimento necessário para ver se realmente era a vontade de Deus ou não em minha vida. E como eu faço este discernimento? Através da oração. E muito que acontece na nossa realidade, principalmente nós, já de tantas experiências, amadurecidos talvez na fé, é a nossa autossuficiência, os donos das razões. Eu me coloco como já sei de tudo, já fiz tantas outras experiências, já passei por grandes decepções na vida e aprendi com isso. Justamente aprendemos, mas não queremos ser aqui deuses, mas sim colocar na nossa atitude humilde de ser e dizer que necessitamos, que precisamos da misericórdia do Pai, do seu perdão, para podermos entrar nesta comunhão. E o Espírito Santo está aí, há mais de 2000 anos, nos acompanhando a nossa igreja. É Jesus que em suas palavras disse: eu irei, mas não pensem vocês que vocês vão ficar sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo Paráclito sobre a igreja, sobre vocês. É o Espírito Santo que nos conduz, meus irmãos e minhas irmãs. É o Espírito Santo que nos conduz nestas estradas da vida. E diante dessas estradas da vida, tantos problemas, tantas aflições. E chega um momento em nossas vidas que nós não sabemos o que fazer, pelo fato da nossa humanidade fragilizada, limitada. E recorremos a quem? A força do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E este sopro acontece em nossas vidas. É eu me deixar conduzir pelo Espírito. É o Senhor que foi tentado no deserto, ali em plena sua oração, em plena sua meditação, foi tentado pelo demônio. E quem conduzia Jesus naquele momento? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o que acabamos de escutar no Evangelho.
Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos esses seres humanos também espirituais. Aqui dentro de nós está o Espírito Santo. E eu devo me fortalecer, principalmente quando me sinto fraco na fé. Alguma coisa está acontecendo comigo. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso me abastecer. E fortalecer o meu espírito, principalmente nos momentos de incertezas, nas dificuldades, nas desilusões da vida. É o Senhor que diz que naquele momento a palavra de Deus foi cumprida, conforme este trecho da Sagrada Escritura. E então ele tomou posse do Espírito Santo para si. O Espírito Santo de Deus que me consagrou, que me ungiu para favorecer aos pobres, aos humildes, os mais necessitados de uma palavra amiga, da minha atenção, do meu carinho, da minha fraternidade, da minha familiaridade. É o Espírito Santo que nos fortalece. E neste mês da Bíblia, mês de setembro, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a colocar a palavra de Deus em prática, na vivência do nosso Evangelho, na valorização da Sagrada Escritura, nosso alimento espiritual. Sairmos do nosso comodismo e então tirar um instante, uns minutos, uma meia hora de tempo para meditarmos sobre a palavra de Deus. Nós gastamos o nosso tempo em tantas outras coisas, outros afazeres. Por que não meditarmos sobre a palavra de Deus? Por que não irmos profundamente a esta abertura do nosso coração, a esta abertura do nosso ser, para que o Espírito Santo seja fortalecido em nós? Se nós soubéssemos a força e o poder que há em nós, através do nosso batismo, através deste sacramento tão importante na nossa vida, nós não nos desesperaríamos, ou ficamos desesperados diante das situações. Por quê? Porque eu tenho a força do Espírito Santo. Porque eu fui ungido pelo Espírito Santo no dia do meu batismo, confirmado no dia da minha crisma, confirmado ainda no dia da minha ordenação sacerdotal, no dia da realização do seu matrimônio. E a cada instante, e à medida que nós iremos nos abrindo à graça do Pai, à vontade de Deus, Ele vai realizando maravilhas em nós. Por quê? Porque temos em nós o Espírito Santo, o Paráclito. E o Paráclito é este que nunca nos deixou sozinho e nunca nos deixará. E volto a frisar, aquilo que ilumina, aquilo que dá o nosso discernimento em nossa igreja e que nos faz prosseguir, é o Espírito Santo. Que dádiva de Deus, que dom de Deus para cada um de nós. Portanto, concluindo, meus amados e minhas amadas, nós queremos colocar em prática os dons do Espírito Santo em nós. A cada um de nós, a cada um de vocês, você também que nos acompanha pela TV, a cada um de vocês foi dado um dom especial, um talento que só Deus colocou no teu coração e só Ele tem este poder de tirar, quando nos chama a retornar à casa do Pai. Portanto, que nós possamos fazer desses nossos talentos, desses nossos dons, algo favorável também para os nossos irmãos e irmãs mais necessitados. É explorar desta força do Espírito Santo que há em nós e fazer-nos também de nós estes autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.